Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando. E pra você que gosta de figurinha repetida, hoje a gente vai falar dos atores que sempre fazem o mesmo papel. Igual você, Rolandinho. De trouxa. Não há mais desmatamento na Amazônia pra sustentar a quantidade de papel de otário que eu faço aqui nesse programa. Que bom que você reconhece. A atriz Michelle Rodrigues é principalmente conhecida pelo seu papel da Letty Ortiz na franquia Velozes e Furiosos, mas essa é apenas a segunda personagem da sua carreira. Antes, a atriz protagonizou o filme Boa de Briga, interpretando uma menina rebelde que se apaixona pelo boxe e decide subir nos ringues. E desde então, ela parece ter criado um padrão encarnando personagens rebeldes e duronas que gostam de descer pra porrada. You see it from the proscenium, kind of, as the body's lined up. E ainda por cima, ela parece competir com o Xambin pra ver quem tem mais mortes no cinema. One does not simply walk into Mordor. Its black gates are guarded by more than just orcs. Em Avatar, por exemplo, ela interpreta uma piloto casca-grossa que era amiga do protagonista e morre na batalha entre o exército, entre os humanos lá e os Na'vi. Apesar da repetição, é legal falar que papéis do tipo geralmente são entregues pra personagens masculinos. Inclusive, existe aí muitos atores que só fazem esse tipo de papel. Sendo assim, é bem legal ver que ela decidiu fazer filme de ação cheio de porradaria, se assumindo como uma atriz dentro desse gênero aí. Então isso é legal até. You know, I mean, I'm trying to figure out the whole feminine thing. It's working bit by bit, you know? It's a slow process for me. O Dwayne The Rock Johnson é mais um caso de atores que sempre interpretam o mesmo papel, com seus personagens fortões e engraçados. Assim, fortões é o claro, né? Porque ele não consegue ficar fraquinho do dia pra noite. Não diga! Digo! Que coisa! A primeira participação do ex-lutador num filme foi em O Retorno da Múmia, onde ele interpretou o Escorpião Rei e rendeu uma das cenas mais decepcionantes do cinema, inclusive. Mas depois disso, a carreira dele só decolou, sempre fazendo o herói que quer fazer o certo e é admirado pela sua força. Apesar disso, os personagens não são carrancudos, como acontece com o Vin Diesel, por verdade. exemplo, mas sim engraçadões, eles vivem tirando sarro dos amigos, ele tá sempre também no meio das mulheradas, sabe aquela coisa? Ele é meio pegador. I thought it was a great idea at that time, by the way. Filmes como Jumanji, Velozes e Furiosos e o melhor de todos, O Fada do Dente, são alguns exemplos que mostram isso. Ah, e aliás, nos últimos filmes, os personagens geralmente acabam entrando em situações ridículas exatamente pra contrastar com o estereótipo de machão que ele tem. Então, ou ele faz papel do machão, ou ele tá num negócio que Grandão é ridículo bonzinho, por é o ele grandão ser... bonzinho. exato. Grove Street, home. O nosso querido Adam Sandler é conhecido por seus filmes de comédia pra toda a família, em que ele interpreta versões diferentes dele mesmo. O ator tá sempre fazendo a mesma pessoa, seja um pai de família, um Meu sorteirão, babaca. um marmanjo que quer sei. conquistar a menina dos sonhos. Ele sempre é o bobão que gosta de zoar todo mundo e ele é meio mongol. Mano, ele nem tá atuando, velho. Essa é a verdade. Ele chega lá e fala, e aí, rapaziada, beleza? What an asshole! Ele mesmo costuma produzir seus próprios filmes, então o cara faz esses papéis por escolha própria, já que ele se assumiu aí no gênero de comédia e tá ganhando muito dinheiro com isso. E não para, o cara ele tá querendo construir um castelo feito de dólar. I tried. Just gonna try. E um dos filmes mais famosos da carreira dele, que é o Clique, o ator até consegue tirar algumas lágrimas dos fãs, como na cena em que ele vê lá o pai pela última vez, e a da morte dele também. Mas mesmo assim, o longa cai no estereótipo e ele interpreta um pai de família engraçadão que faz piadas constrangedoras com os próprios filhos. That's you, Samantha? When did you get boobs? The same time you did, Dad. Mas apesar da gente pegar no pé do Adam, é importante deixar claro que ele consegue entregar ótimas atuações quando ele quer. Quando ele quer. Son of a bitch, Paul, why didn't you just go home? Inclusive, ele tá cotado pro Oscar pelo filme Uncut Gems, além de já ter demonstrado talento em outros filmes mais sérios, como por exemplo Reine Sobre Mim e Os Meyerowitz. I think you've had enough. No? Now you've had enough. A Helena Bonham Carter é uma atriz excelente que se dá muito bem em dramas de época, inclusive ela foi indicada ao Oscar por Asas do Amor e O Discurso do Rei. Mas ela também é bastante conhecida pelos seus papéis excêntricos e malucos que encantam uma geração de fãs. Você vai sentar na cabeça.
Lembrando que a Helena deu vida a Bellatrix Lestrange em Harry Potter, e mesmo tendo assassinado o Sirius, ainda é uma das personagens mais queridas. Isso porque, apesar das suas personagens serem geralmente malucas, a atriz tem tanto carisma que ela consegue encantar mesmo fazendo vilões, como é o caso em Os Miseráveis. E talvez seja por ela ter sido esposa do Tim Burton, que costuma produzir uns filmes cheios de personagens malucos, e ela mesma protagonizou tantos personagens com essa Karen. Because she was a stickler for protocol, and now I realize why. Mas a própria atriz parece ser bem excêntrica nas suas entrevistas, no seu jeito, e ela já comentou que gosta de poder criar personagens malucos e diferentes. A coleção vai longe, como a parceira do Sweeney Todd, a Marla em Clube da Luta, a Rainha de Copas em Alice no País das Maravilhas e a alcoólatra de Sombras da Noite. O Hugh Grant ficou consagrado no cinema por filmes como Um Lugar Chamado Notting Hill e 4 Casamentos e um Funeral. E se tem algo que ele faz bem, é ser o típico galã charmoso de comédia romântica que acaba encantando os protagonistas pelo seu jeito doce, gentil. É você. Obrigado. Mentira! Já no seu primeiro filme, Maurice, o galã interpreta o mocinho que se apaixona por outro homem e juntos eles vivem uma história de amor conturbada por serem homossexuais. O ator confirmou em uma entrevista que aceitou fazer o filme no momento mais triste da sua vida, pois ele tinha desistido da atuação e estava perseguindo outra carreira. De carpinteiro. It's his first time. He's a friend of the family. Mas o sucesso foi tanto que o estereótipo seguiu ele ao longo dos anos, acompanhando o Hugh por boa parte dos seus filmes, mesmo ele tentando fugir disso o tempo todo. O cara chegou a comentar que quando participou de Simplesmente Amor, ele conversou com o diretor sobre como aquele não poderia ser mais do mesmo, apesar do resultado ter sido mais um pouco aí. What the fuck I've been doing with my time, actually? E o ator é tão bom nisso que em 4 Casamentos e um Funeral, o seu personagem era pra ser um nerd desajeitado, mas o charme fez o estilo se popularizar entre os homens da época. The truth of it is, I loved you from the first second I met you. Mas ele também já demonstrou que tem talento para outros tipos de personagem, recentemente chegando a ser indicado ao BAFTA pelo vilão de Paddington 2. Olha, como nos programas de televisão daquele advogado, o Pede Mais Um. O Seth Rogen é conhecido por ser sempre o personagem engraçado e drogado, mas na maioria das vezes ele tem um humor ácido e também destrutivo. Talvez seja pela aparência desleixada ou aquela voz, a risada icônica que já virou referência pro estereótipo, mas o ator, ele é realmente bom fazendo esse tipo de personagem. They had to go. They knew we were up to something. Seu primeiro papel foi em Freaks and Geeks, interpretando um adolescente freak no grupo de rebeldes que vivem chapados, conversando sobre assuntos aleatórios, aquela coisa. E conforme a sua popularidade foi aumentando, o ator decidiu virar também roteirista, diretor e produtor, sendo responsável por boa parte dos longas que protagoniza atualmente. Ou seja, o cara gosta do que faz e sabe que é bom nisso, afinal, os filmes costumam ter boas bilheterias se a gente comparar com o orçamento, né, que ele gasta pra fazer os filmes, então ele é bom. Olá, I am the Green Hornet. E grande parte dos projetos são bem recebidos pela crítica também, tendo boas notas em sites especializados e inclusive concorrendo a premiações como Artista do Desastre. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Além do mais, ele comentou que fuma maconha todos os dias e, pelos últimos 20 anos, sempre fumou assim, então o público assiste cenas com o cara realmente chapado porque ele está fumando no dia que ele grava e isso é público. Isso, ele disse na verdade que ele fuma maconha todos os dias e ainda não é viciado. E ainda não tá viciado, é igual a Maria Alice Vergueiro. Eu fumo há 30 anos, todos os dias, não pulo nenhum. E não tô viciado. Samuel L. Jackson é um excelente ator e marcou diversas gerações, inclusive atual, com seu papel de Nick Fury nos filmes da Marvel. Fury, you son of a bitch. Hey, you shut your face! If we want to hear you talk, I will shove my arm up your ass and work your mouth like a puppet. Porém, é inegável que a maior parte dos personagens são sujeitos badass, que sempre conseguem respeito por onde eles passam, sabe? Que põem aquela moral na galera. Até porque na maioria das vezes ele tá altamente armado e desce o pipoco sem dó nem piedade, mesmo depois de receitar um trecho bíblico só porque você repetiu a mesma palavra várias vezes. And you will know my name is the Lord. Oh. E depois de Pulp Fiction, o ator continuou a fazer personagens assim, como a gente pode ver em Tempos de Matar, Despertar de um Pesadelo, Shaft e Serpentes a Bordo. You know how to fly? Man, I got over 2,000 hours. Além da violência, os personagens também são conhecidos pela boca suja e o alívio cômico que surge das situações mais absurdas. Mas, por outro lado, esse ator incrível tem personagens totalmente diferentes, como o vilão nerd com língua presa em Kingsman e também o escravo racista de Django Livre. Django! You uppity son of a...
né? E também não dá pra esquecer aí do grande senhor Vidro, um personagem quebrado de forma literal e metaforicamente também, que é basicamente o oposto do padrão do Samuel Jackson. I know who I am. E antes de terminar, a gente sabe que faltaram vários atores aqui, então é só vocês pedirem que a gente venha aqui com uma parte 2 pra vocês. Comenta aqui embaixo. E dá umas ideias também. Espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, tia, solta o controle e vem. E ouça o podcast, porque a gente fala assista, porque a gente sempre fez vídeo e agora a gente tá no áudio. Isso, vem pro Spotify. Vem!